Bom dia, bom dia, bom dia, preciosas. Seja muito bem-vinda a mais uma live aqui comigo. Estou muito feliz de ter aqui você comigo. Bom dia também, prosperadores, os homens que estiverem ouvindo e vendo essa live agora, né, durante e depois também ficará guardada. Nessa manhã quero compartilhar aqui com vocês, né, o tema de hoje. E eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, sobre o nosso tema, que é sobre prosperar, a culpa, né, de prosperar, o propósito, a maternidade e o dinheiro. Que a gente possa conversar, abrir aqui um papo sobre isso, muito interessante. E eu quero conversar com você, mãe empreendedora em especial, né? Esse é um tema que muitas mães carregam em silêncio, a culpa de prosperar, né? A culpa de por trabalhar demais, e aí acaba gerando um pouco da ausência aí na maternidade, e eu quero falar muito sobre isso, tá? Então, uma das culpas, né, que é gerada nessa mãe empreendedora, e também nas mães que trabalham com contrato, que trabalham por CLT, e muitas vezes não consegue dar conta de tudo, e tá tudo bem. Sim, você não é, nem sempre as heroínas usam capa, às vezes é preciso sim descansar. E essa semana eu vi uma pessoa que eu acompanho aqui na rede social, falando que foi diagnosticada com burnout, né, devido ao excesso, e falou dos sintomas, e isso também gera, e ela é uma mãe empreendedora. Ela pensou a princípio que era devido ao trabalho, que só tirando as férias estaria tudo bem, e depois de tirar as férias por 2 vezes, quando ela voltou, ela ainda estava de tal forma que não conseguia nem ouvir a voz dos seus filhos. Foi aí que ela buscou ajuda, pediu ajuda e foi diagnosticada. E prosperar é um caminho, eu sempre digo, né, é uma construção. E é um caminho muitas vezes solitário, porque nem sempre você vai ser compreendido. E não espere isso de ninguém. Você tem que ter um foco, você tem que ter muita clareza. E é por isso que eu ministro aqui nas mentorias sobre essa clareza, a clareza financeira, a clareza do seu propósito. Porque quando você sabe, né, para onde você está indo, não vai, os ruídos externos é muito mais difícil de te atrapalhar, porque você está focado. Quando alguém está focado, é muito difícil que as coisas, os barulhos externos, né, possam interromper aquele objetivo. Agora, quando você não tem direção, quando você não sabe para onde você vai, quando você não tem clareza da sua vida, do seu propósito e das suas finanças, que está totalmente relacionado a isso, qualquer coisa vai te tirar do seu foco, qualquer coisa vai te tirar do objetivo. Quantas pessoas, né, no final do ano de 2025 fez já seus planejamentos, até colocou suas metas no papel, mas nós sabemos que quando chega o final deste novo ano, quantas pessoas não atingem nem 50% daquilo que planejou? Por quê? Primeiro, ele não teve ou ela não teve a clareza. Segundo, não teve foco. Terceiro, não teve disciplina. Por quê? Porque não queria? Não. Vontade tem. Mas a falta dessa clareza, dessa direção, desse foco, faz com que... Porque o viver é o hoje, é o agora, e tudo acontece. Nem sempre vai sair de acordo com o que você planejou. E aí, o que acontece? Esses ruídos externos acaba abatendo você, acaba a sua autossabotagem, além de lidar com os ruídos externos. O que são esses ruídos externos, Lígia? São aquilo que vem fazer parar. É aquilo que vem fazer, às vezes, tanto no seu emocional, quanto nas situações físicas, quanto no dia a dia, você planeja e não sai de acordo com aquilo que você planejou. São situações da vida que fazem ou farão você parar de chegar no seu objetivo. Então, são várias barreiras, são várias montanhas que tem que se escalar para chegar a isso. E tem pessoas que, por não querer, não estar disposto, digamos assim, essa é a palavra, de escalar essa montanha, acaba vivendo no modo sobrevivência. Por comodismo, né? Porque todos podem. É claro que, e eu acredito muito nisso, nem todo mundo, não tem 24 horas todo mundo. Como não tem? Não tem. Porque a minha 24 horas de uma realidade próspera ou de uma realidade mais favorável não vai ser a mesma 24 horas daquele que não tem a mesma oportunidade, que não tem a mesma rede de apoio, que não tem as mesmas condições favoráveis para produzir de igual modo daquele que tem. Então isso é um mito que eu quebro agora. Não tem a mesma 24 horas. O tempo é o mesmo. O tempo existe de igual modo, mas nem todo mundo consegue desfrutar de igual modo neste mesmo tempo. Então, uma culpa, né, muito presente na vida da mãe que trabalha bastante, que tem que se dividir. Hoje em dia essa é a realidade na nossa sociedade, se dividir entre casa, entre esposas que são casados ou que têm um companheiro, entre dar conta de ser essa mãe presente, de ser essa boa dona de casa, de ser essa boa esposa, de ser essa boa empreendedora, essa mulher de negócio.
né? Então é um grande desafio, né? Então uma das culpas, né, dessa mulher é por trabalhar, culpa por ganhar dinheiro. É verdade, Lígia, é verdade. Muitas vezes chega a ter um disparate financeiro dentro da questão familiar, da mulher que ganha mais do que o seu esposo, e aí acaba tomando essa parte masculina, né, digamos assim, do provedor para ela, e deixa se aflorar mais a parte masculina no seu lar, e acaba isso também respingando no seu relacionamento, porque ela acaba passando, ela tem que estar muito vigilante nessa questão, de não ser por ela ganhar mais, que ela vai deixar-se de ser cuidada pelo esposo, vai deixar de ser aquela que é cuidada, aquela que é vista como mulher, como seu lado feminino. Não estou falando aqui de fraqueza, eu estou falando aqui de cuidado, eu estou falando aqui de companheirismo, eu estou falando aqui do lugar da mulher, né, de ser a mãe, de ser aquela que é abrigo, mas também que precisa de abrigo. Então essa questão financeira acaba assim de invadir, se não tiver clareza dentro desse relacionamento, de que ela querer ser a parte masculina dentro do relacionamento e ofuscando, né, ou até oprimindo dentro do relacionamento essa voz masculina de querer resolver, de querer também deixar ela ser protegida. Então é uma outra questão aqui que a gente pode também abordar. E nesse ensejo eu já quero assim te convidar para você deixar aí nos comentários algum tema, sugestão de tema que você gostaria que eu abordasse aqui nos sábados, aqui na nossa live. Outra culpa é a culpa por querer crescer. Porque querer crescer, você vai precisar priorizar. Priorizar, você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, não. Você vai precisar priorizar qual é o momento que você vai querer deixar em evidência na sua vida. Se você quer crescer espiritualmente, você vai precisar de um momento a mais com Deus, você vai precisar de um momento maior de leitura da palavra, você vai precisar de um momento maior de experiências com Deus, para você crescer espiritualmente. Se você quer ter ou atingir um corpo físico saudável, você vai precisar se dedicar também a isso. Você vai precisar ter uma boa alimentação, você vai precisar ter um exercício físico constante, você vai precisar ter uma rotina saudável, um sono de qualidade, para você atingir aquele objetivo. Para você conseguir ter aquele corpo saudável, aquele, como diz, né, aquele shape perfeito. Porque se você fizer de forma desregrada, com certeza você não vai atingir. Ou vai ficar se iludindo, hora você chega perto daquele objetivo, mas não chega no real fato daquele objetivo. Então isso acontece. E a mesma coisa acontece com as finanças. A mesma coisa acontece com a sua empresa. Você que é microempreendedora, você que está iniciando o seu negócio, se você realmente não dedicar-se a isso, ele não vai deixar de ser somente um autônomo. Não vai deixar de ser uma renda extra, jamais vai passar a ser uma renda principal da sua vida. Tudo que você coloca intenção, cresce. Tudo que você coloca força, você recebe, isso é lei da física. O retorno de volta dessa força. Quanto mais intensidade você colocar, você vai ter de volta. Agora, é o que eu sempre digo aqui, digo nas mentorias, digo na palestra, digo em todo local que eu vou e que eu tenho a oportunidade de falar sobre educação financeira, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar sobre prosperidade. Primeiro, é uma construção. Segundo, cuidado para você não ir e se perder no caminho, ou perder-se aquilo que mais importa. E quantas vezes nós vemos isso e acaba crescendo ou nascendo crenças limitantes, associando a prosperidade, o crescimento, a riqueza, a uma vida não feliz. E ao contrário disso. Infeliz é você viver na escassez. Infeliz é você desejar proporcionar algo para quem você tanto ama e você não poder. Seja na saúde, seja em momento de qualidade. Isso é infelicidade. Não é você ter, não é você ser abundante. Mas por que as pessoas, ao longo dos anos, associou o dinheiro a que dinheiro não traz felicidade? Ela vai buscar onde estiver, meu irmão. Ele vai buscar onde estiver, como se um parente meu, uma mãe minha, um pai meu, estiver precisando de atenção à saúde e eu poder pagar os melhores médicos, os melhores tratamentos. Lígia, mas isso traz uma vida de volta? Não traz, mas você fez dentro dos seus recursos tudo o que é possível. Agora imagine você não poder fazer isso. Então, assim, ao longo da história, né, pelo que eu já venho pesquisando, isso é associado por quê? Pessoas que crescem, pessoas que enriquecem e acabam perdendo a sua essência, pessoas que não sabem lidar verdadeiramente com o dinheiro. É por isso que muitas pessoas que até ganham em mega-senas, em loteria esportiva, em menos de 5 anos, estão pobres outra vez. Por quê? Porque não teve educação financeira, não teve a base para poder, não é só ter o dinheiro, é você saber lidar com ele, é você enxergar e ter clareza do que é o dinheiro, que eles são sementes para ser multiplicado, que eles são sementes que vão proporcionar coisas boas para a sua vida e para a vida da sua família.
Quantas pessoas, né, que atingem outros patamares, às vezes em níveis rápidos, com fama. E eu já vi muitas reportagens, inclusive, sobre isso, de ter uma boa cama, mas nunca pode dormir nela. De ter vários apartamentos e não poder desfrutar com sua família. Da ausência ser tão grande de chegar a um rompimento familiar. De filhos que crescem e os pais não estão presentes e quando chegam à fase adulta não tem laços afetivos. Então, ao longo da história, o que veio associando, na realidade, esse enriquecimento foi essas ações. Mas não precisa ser assim e não deve ser assim. Porque, diferente de somente enriquecer, o prosperar é transbordar na vida do outro. E começa a transbordar começando dentro da tua casa, começando para a tua família. Então, são culpas que nós, mães empreendedoras, muitas vezes carregamos, né? E eu digo isso com propriedade. Quando se trabalha demais, eu como imigrante, essa é a realidade, que vim aqui para Portugal, então o ritmo, né, e você totalmente sem rede de apoio, é tudo muito mais difícil, é tudo mais desafiador de você romper. E eu que esperei a maternidade por muito tempo assim na minha vida e quis e desejo a cada dia me dedicar, sabe, fazer o meu melhor, porque filhos não dão trabalho, eles são o trabalho da família. Ela é a minha missão, primeiramente. A minha casa é o meu ministério em primeiro lugar. Sabe? Então, essa culpa é muito constante. E a culpa de crescer e de acontecer o mesmo com aquilo que você vem vendo, às vezes, na mídia, com outras pessoas, com famosos. Então, e acaba sendo crenças que te limitam de progredir. Acaba sendo, não, eu vou ficar aqui porque antes um pouco com Deus. São tudo crenças que te bloqueiam. Bloqueiam da prosperidade vir com você. Deus é um Deus de abundância. Todos os grandes homens da Bíblia foram prósperos, foram abundantes, transbordaram não só na vida deles próprios, mas na vida dos outros também. E, às vezes, culpa por desejar uma vida melhor para os filhos, né? E isso faz realmente focar no seu negócio, trabalhar demais. E isso precisa ter uma parceria, né, com seu parceiro, de entender que você está se dedicando e priorizando o melhor para a família e ser parceiro nisso, estar junto nisso, que você não vai conseguir muitas vezes trabalhar o dia todo na sua empresa e você chegar em casa e ainda receber e fazer a melhor comida, sabe? Não que você vai negligenciar ou vai ter a melhor casa arrumada do mundo, organizada. Por quê? Porque o seu foco está em multitarefas. E quem faz várias coisas não consegue dar perfeição em tudo. Então, priorizar, dar prioridade a cada momento, isso você não vai eternizar tal momento na tua vida, né? A empresa, ela no início você vai injetar sua energia, seu foco, sua força, mas depois ela vai começar a andar também com suas próprias pernas. E aí você vai deixar de ser aquela que faz tudo e vai aprender a gerir, vai aprender a liderar, para que junto com sua equipe você consiga alcançar novos patamares dentro da sua empresa. Então, se você sentiu, né, que essas palavras tocam em você, faz sentido para você, continua aqui comigo, aqui na live, para a gente falar um pouco sobre isso. Eu espero que esteja fazendo sentido aí para você e para a tua vida. E muitas mães empreendedoras também vivem conflitos internos diários. De um lado, o desejo de prosperar. Do outro lado, o medo de estar falhando como mãe, devido a essa tão não presença da forma que você gostaria. E eu me recordo que é uma realidade grande também no Brasil, que quando você volta, né, da licença maternidade, a maioria dessas mulheres elas são dispensadas do serviço. E isso, inclusive, aconteceu comigo. Eu me recordo que o meu gestor tinha dito e repetiu, isso tinha acontecido com a minha gestora, que foi mãe, e também após a maternidade ele já tinha dito isso para ela, que ele tinha uma excelente profissional, mas a partir do momento que ela passou a ser mãe, ele entendia que ele iria competir com a maternidade, a importância da empresa. Isso ele repetiu com a esposa, essa frase machista, ele repetiu com a minha gestora e depois, posteriormente, repetiu comigo. E, pasmem, a maioria da empresa do quadro, né, da empresa dele, era constituído de mulheres. Então, depois aconteceu a mesma coisa. E ele entendia, eu tenho uma profissional até o momento que ela for mãe. E esse entendimento machista e errôneo acabava por ele fazer esse tipo de julgamento. Então, é esse conflito interno, né, de você, o que eu priorizo? Eu vou priorizar aqui a minha empresa, eu vou priorizar o medo, né, de estar falhando como mãe, de estar acompanhando. Você vai fazer sempre o seu possível. Você vai saber equilibrar isso, né, ao passo da sua necessidade, da faixa etária do seu filho. Eu estou falando isso por experiência própria. Às vezes eu consigo colocar a Emily para dormir e contar uma historinha para ela. Outras eu preciso estudar, eu preciso me atualizar, eu preciso atender a mentoria. E essa parceria, eu sei que é muito mais desafiador para a mãe solo,
mas as que têm alguém, ou seja, sua mãe ou seu esposo, para poder estar fazendo ali aquela ponte, ou estar ali ao lado do seu filho, naquele momento que você não possa estar. Então, meu pai tá bem aqui, gente. E por isso que vocês estão ouvindo aqui, às vezes, algum barulho externo, ele está aqui ao lado. Então, esse conflito é um conflito verdadeiro e constante. Não sei se você se identifica com esse conflito, esse desejo de prosperar, o desejo de você dar o melhor na sua empresa, no seu negócio, e ao mesmo tempo esse medo de não estar presente, não se fazer presente na sua maternidade. Digita aí, me identifiquei, que eu também quero saber se essa dor é só minha ou se tem outras mães empreendedoras que também sentem o mesmo, tá? O outro é o medo de estar falhando como mãe, né? Nesse momento que a nossa atenção está dividida com a maternidade e o negócio. E por que isso? Porque a sociedade ensinou que ou você é uma boa mãe ou você é uma mulher próspera. É isso que a sociedade ensinou ao longo do tempo, né? Ou a mãe não pode ser a boss, não pode ser a mulher de negócio. A mãe dedicada, né? A mãe que é presente, ela é só dedicada ao lar. Ela é só dedicada ao filho e ao marido. Ela não é uma mulher próspera, ela não é uma mulher que também provê. E isso é algo muito perigoso, é muito errado. Você não precisa invalidar o seu sonho de mãe, a sua maternidade, para você ser uma grande mulher de negócio. Você não precisa anular uma coisa para você ter a outra. Você vai equilibrar, você vai dosar. Esse é o segredo. Qual é o momento que eu vou estar para a minha empresa, para o meu negócio? E qual é o momento que eu vou precisar priorizar a minha maternidade, o meu momento de qualidade? Então eu acredito, na minha concepção pessoal, que esse é o grande desafio. As pessoas não saberem dosar, né, esse tempo. Eu preciso colocar força no meu negócio, mas eu também não posso perder a minha qualidade de vida, com os que eu amo, com aquilo que me faz bem, aquilo que me dá saúde, sabe? E fica algo até mesmo frenético, acontece muitas vezes até sem você saber. Então, ter essa mente, essa clareza, e isso está relacionado sim aos números, porque quando você tem clareza de como está o seu negócio, como está a saúde do seu negócio, você vai entender, não, agora eu posso dar uma descansada, agora eu posso ir em passos, não parar, mas em passos mais curtos, para eu poder desfrutar no caminho, porque senão não faz sentido. Não faz sentido você prosperar perdendo a sua família, perdendo a infância do seu filho. Não faz sentido se esgotando a tua saúde. Então, ter esse equilíbrio, ter essa clareza na sua mente, com certeza fará toda a diferença na sua vida. Tá? É uma mentira perigosa, como eu já falei. Prosperar não é abandonar a maternidade. Prosperar é ter estrutura, é dar estrutura, segurança, presença com intenção. Né? Então, a prosperidade não é para você abandonar a sua maternidade. Vou repetir. A prosperidade é para você dar estrutura a ela. É para você poder viver momentos de qualidade. É para você dar segurança. É para você ter presença com intenção. Momentos verdadeiramente que vão marcar, né, a sua vida e a vida do seu filho. Então, vamos quebrar aqui essas crenças de bloqueio da prosperidade. Então eu vou te dizer esse algo com muita verdade e clareza. Dinheiro não compete com maternidade. Dinheiro não compete com maternidade. Ele vai te dar estrutura para você fazer a sua melhor maternidade possível. O que compete com a maternidade é a desorganização, tanto financeira como do seu lar. A ansiedade financeira, ou seja, você querer fazer tudo que isso aconteça da noite pro dia. Eu quero chegar e já quero fazer, já quero ter. Então, essa ansiedade de chegar ao próximo nível faz com que você coloque, às vezes, uma intensidade que não é o momento. Você, muitas vezes, não tem a energia de recurso, a energia do momento da sua vida para você colocar uma intensidade tão forte sem gerar consequências atrás. Então essa ansiedade financeira tem que ser vista e equilibrada. E isso sim que compete com a maternidade, não o dinheiro. O que compete com a maternidade também é o improviso constante. Improvisar um momento ou outro é uma coisa. Agora o improviso constante, isso sim compete com a maternidade. E a falta de planejamento. Porque eu achei tão bonito uma pessoa que veio a mim e disse: Lígia, eu desejo engravidar daqui a 1 ano, não sei, daqui a 2 anos, e eu gostaria muito de me planejar financeiramente, saber como é que eu planejo financeiramente para eu poder ter o meu filho. Olha que coisa linda, olha que coisa boa. Né? Então, se de 100% de problemas que esse casal viesse a ter devido à maternidade, os gastos da maternidade, os gastos com a maternidade, pós-maternidade, ele já eliminou 70%. Por quê? Porque o dinheiro, o que for referente ao dinheiro, ele vai dar esse embasamento, essa estrutura, para que essa mulher tenha uma maternidade sadia, uma maternidade acompanhada, uma maternidade tranquila, né? Porque a vida financeira saudável vai proporcionar isso para ela.
de ela ter um acompanhamento, dessa mulher não precisar se acabar de trabalhar, chegar à exaustão mesmo nesse estado de gestação, no estado de gestação, por exemplo. Então vai trazer essa tranquilidade a essa mulher. E, consequentemente, ela vai ver a maternidade de um outro olhar. Eu aprendi uma coisa, a maternidade ela é vista de forma com qual cada mulher viveu. A minha maternidade é diferente da sua, diferente daquela mulher que foi mãe solo, é diferente daquela mulher que não teve estrutura financeira. É diferente. Então, o olhar de cada um é diferente. A maternidade de quem teve sintomas, né, ali muito destacado na gestação, que sofreu durante a gestação, né, com dores, com enjoos, para outras que não sentiram nada. Então, isso vai da visão de cada pessoa, tá? Quando o dinheiro é um caos, então, voltando, a falta de planejamento acaba tendo essas consequências. E quando o dinheiro é um caos, ele rouba presença. Porque você recebe, mas você não desfruta. Você recebe o dinheiro, você gera o dinheiro, mas você não desfruta disso. Por quê? Porque o dinheiro até entra, mas você nem sabe para onde ele foi. Então vira a verdadeira corrida dos ratos. Você trabalha para pagar boletos, recebe para os boletos. Trabalha novamente para só viver no modo sobrevivência. Então ele rouba a presença, porque essa pessoa não vai ter essa presença para poder ser desfrutada. Então quando o dinheiro ele é organizado, ele devolve tempo, paz e escolhas. Escolhas de onde você quer passar suas férias, escolha do momento que você quer viver com seu filho, paz dentro da tua casa. Ele devolve também esse tempo de qualidade. Então, o que é prosperar sem culpa? Que é o tema central aqui da nossa live. Prosperar sem culpa é entender 3 coisas fundamentais. Vamos lá? Prosperar não é excesso, é equilíbrio. Eu até falei isso na palestra, né, de quinta-feira. Prosperar, você ter, eu tô prosperando, tô com minha agenda lotada. Isso não, pode até significar até exaustão. Né? Ter agenda lotada não é sinônimo de prosperar, de prosperidade. Sinônimo de prosperidade é quando você tem um equilíbrio, é quando você tem a agenda lotada, mas você também desfruta. Você desfruta daquele fruto que está sendo gerado através de um trabalho de qualidade que você tem feito, através de ser solicitada, através da sua agenda lotada, do dinheiro que está vindo como consequência disso, porque dinheiro é consequência dos seus frutos, daquilo que você planta. Então, o equilíbrio, sim, faz você prosperar. O excesso, não. Prosperidade não é o luxo desenfreado. Uma coisa que você nunca vai ver aqui no meu perfil é a ostentação, é desenfreada, é mostrando o tempo todo, sabe? Ostentação mesmo. Não vai ver. Porque prosperidade não é isso. Prosperidade não é um luxo desenfreado. É você viver o luxo que você pode viver. É você viver o patamar financeiro que você pode viver. Não patamar para impressionar ninguém. Não patamar para mostrar que você está acima de alguém. De forma alguma. Então, prosperidade não é luxo desenfreado. Para pertencer. Luxo para poder você se sentir valorizado. A mulher que realmente é uma mulher próspera, uma prosperadora, ela não precisa de coisas para se valorizar. Ela não precisa de objeto, de coisas para ver o seu real valor. Porque o seu real valor vem de dentro para fora. E não com coisas, né, que a sociedade vai dizer que te valoriza ou te coloca em um outro lugar. Então, prosperidade não é um luxo desenfreado. Prosperidade é ter o suficiente bem administrado. Tem pessoas que têm um grande problema que não administram o seu pouco. Não, eu não ligo não para fazer contas com o que eu recebo tão pouco. Eu recebo tão pouco, já é para pagar os boletos mesmo. E isso não é uma característica de quem é uma prosperadora, de quem é uma preciosa. Não é. A mulher preciosa, ela sabe administrar o que ela já tem na mão. Então não espere você ganhar muito, você lotar sua agenda, você ter alto faturamento para você administrar bem aquilo que você já tem. É tanto que a Bíblia já nos revela que se no pouco você for fiel, no mundo será colocado. Então, comece a gerir bem aquilo que você tem, mesmo sendo pouco, mesmo você começando agora, tá? Então, o suficiente bem administrado prospera. É saber também, prosperar é você saber quanto entra, quanto sai e o mais importante ainda, para onde está indo o seu dinheiro. Para onde está indo as suas sementes. O que está sendo feito com o fruto do seu trabalho. E isso é muito, muito importante. Prosperar também é servir a sua missão como mãe, né? Então, eu sempre trago isso aqui no meu coração, é o segundo tópico, né? Eu já falei aqui o primeiro para você, vou recapitular, para que você guarde aí. Prosperar são 3 coisas fundamentais. O primeiro, prosperar não é excesso, é equilíbrio. E depois a gente falou sobre prosperar é servir a sua missão de mãe.
Quando você organiza suas finanças, você protege a sua família. Então está relacionado a isso. Você servir a sua missão como mãe. Qual é a sua missão como mãe? É proteger a sua família, os seus filhos. É você fazer o seu melhor. Essa é a sua missão como mãe. Não é você ser perfeita. É você fazer o seu melhor. Se você está dando o seu melhor, você já está atingindo o objetivo. Então, quando você organiza suas finanças, quando você senta para organizar sua finança, você protege a sua família. Você ensina aos seus filhos pelo exemplo. E muitas pessoas, né, que hoje adulta têm um mau relacionamento com o dinheiro devido a ter visto dentro da sua casa, quando criança, ter crescido com maus exemplos de pais endividados, pais viciados, ou seja, uma família desestruturada. E isso acabou replicando, às vezes, até para a sua fase adulta. A família disfuncional, onde o pai não consegue prover, onde a mãe muitas vezes toma totalmente o lugar do pai, não só o lugar como provedora, mas a voz também, a autoridade. Então, isso vai colaborar para o mau comportamento na vida adulta dessa então criança. E isso às vezes vai repetindo sem a pessoa nem mesmo perceber. Então, quem prospera cumprindo a sua missão como mãe, ela ensina ao seu filho, por exemplo, responsabilidade. Quando você sabe lidar com o dinheiro, você ensina sabedoria e você ensina visão de futuro. E aqui eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a ensinar investimento para a Emily, ela passava nos lugares e dizia: mãe, essa empresa aqui, essa é uma das minhas. Porque quando a gente compra ação, aquela empresa passa a você ter uma pequena parte de uma empresa. E eu sempre ensinava ela sobre isso. Olha, filha, você vai ser uma empresária, você já é uma empresária. Como, mãe? Você é porque você tem uma parte daquela empresa, aquela ali, ó, e daquela outra ali, e aí apontando para ela. Ela muito até menor do que ela é hoje. Então você ensina e impacta, né? Traz impacto na vida do seu filho, que com certeza na fase adulta ela vai lembrar disso. E ela já dizia, toda criança às vezes tem tem os seus pais como espelho. E ela diz, tudo que ela quer ser, mãe, eu quero ser médica, eu quero ser veterinária, que ela gosta de bicho, eu quero ser isso, aquilo, mas eu também quero ser, que ela fala, mentora do dinheiro. Não é do dinheiro, filha, é das pessoas. Você vai ajudar pessoas a lidar com o dinheiro. Mas por que isso? Porque ela vê. Então nós somos espelho para os nossos filhos, tá? E ponto 3 é prosperar e alinhar o dinheiro com o propósito. Eu mencionei um pouquinho sobre isso, né? Não é você somente ter o dinheiro, é você alinhar ele ao seu propósito. O dinheiro, ele é um recurso, você entender, e ele deve ser usado como ferramenta para você chegar ao ponto que você deseja. Então, ter um propósito muito claro, por que você quer prosperar, por quê, para que você quer, não é prosperar por prosperar, mas para quê? Quais são as ações que você vai tomar quando você chegar lá? Isso é propósito. Então, você trilha um caminho em direção e por quê? Por causa de quê você quer chegar àquele objetivo. Então, isso é alinhar o dinheiro com o propósito. E entender que o dinheiro, ele não é o seu senhor, ele é um recurso que deve ser usado como ferramenta para você chegar até lá. E o propósito é a direção. Sem propósito, presta bem atenção aqui na live, ó. Sem propósito, o dinheiro gera culpa. E com propósito, o dinheiro gera impacto. Faz todo sentido o que acabamos de dizer. Vou repetir, sem propósito, o dinheiro vai gerar culpa, porque você só trabalha e deixa as coisas importantes da sua vida também pelo caminho. Você não tem presença na maternidade, não tem presença no casamento, está totalmente focado sem propósito. O propósito só de crescer, mas crescer para quê? E quando chegar lá, o que fazer? Está como muitos que tem tanto e não consegue desfrutar porque está atolado no trabalho? Não, quando você cresce com propósito, o dinheiro gera impacto. Impacto na vida da tua família, impacto no teu casamento, impacto na sua vida pessoal, na sua autoestima, porque você não só trabalha, mas você também se cuida, e isso é muito importante. E aqui a realidade, né, das mães empreendedoras. A maioria das mães empreendedoras, elas chegam até mim e dizem a mesma coisa. Eu trabalho muito, mas não vejo meus resultados. O dinheiro entra, mas some. Eu não sei separar o dinheiro da casa dos negócios. E aí o negócio delas, na maioria das vezes, fica travado. E eu me sinto, a maioria vem assim, eu me sinto cansada e culpada o tempo todo, porque eu não tenho dado conta. E isso, gente, não é falta de capacidade, não. É falta de clareza financeira. Tá? Então eu, como educadora financeira, mentora dessas mães, eu posso afirmar a você com segurança que se você realmente tiver a clareza financeira, esses pontos, né, que nós acabamos aqui de citar, você não vai somente enriquecer, não. Você vai viver uma vida de qualidade. Porque o dinheiro, né, é muito bom, mas se ele não tiver propósito, também vai gerar, né, consequências que não é aquilo que você espera.
consequências que não são boas. E não é culpa do dinheiro, porque é maravilhoso. O dinheiro, o poder de compra, o poder de você fazer é muito bom. Então, o grande cerne, né, da questão é o que você faz com o poder que você já tem nas mãos, com aquilo que é lhe dado, com aquilo que você conseguiu plantar e conseguiu colher. Então, quando não se tem isso, não existe prosperidade sustentável sem organização e planejamento. E às vezes, muitas, chega ali em um patamar e depois cai, declina. Por quê? Porque você pode crescer a maior empresa do mundo. Se você não tiver organização e planejamento, você vai chegar a um ponto que você não vai conseguir escalar o seu negócio. Você não vai conseguir ir para o próximo nível. Por isso que chega também até mim, já chegou até mim, mulheres que têm uma profissão há vários anos, desenvolvem aquele setor de trabalho há vários anos, mas não saem ali daquele patamar. Porque quando a gente vai ver, a gente vai analisar, não está tendo essa organização, esse planejamento para elevar essa mulher a cada nível desse negócio e da vida dela também pessoal. Mas também não existe prosperidade verdadeira sem paz emocional. Então, é lícito sim que você trabalhe, que você se esforce, que você dê o seu melhor sempre, mas que você nunca esqueça das coisas importantes, né, na sua vida, das coisas que são conjunto para a sua felicidade, são conjuntos para a sua realização. Então, por isso eu digo, eu não ensino aqui na mentoria Preciosa Gestão Financeira, eu não ensino só números, eu ensino consciência, né? Então, talvez hoje você esteja percebendo que você também precisa de ajuda, e está tudo bem. Esse é o motivo central de eu estar aqui em todos os sábados nas lives, para poder trazer essa consciência para você, para poder trazer esse despertamento para você, para poder estar trazendo essa virada de chave para você. Algumas mulheres conseguem receber essa informação e caminhar sozinha, e que ótimo, mas outras precisam de acompanhamento. E está tudo bem, isso é maravilhoso que você está aqui ouvindo essa live, ficou até o fim a ouvir essa live, né? E você precisa de acompanhamento. Então, a mentoria Preciosa Gestão Financeira existe exatamente para as mães que querem organizar o dinheiro da casa, estruturar o seu negócio, prosperar sem essas culpas que eu citei e viver com mais presença e com mais leveza. Então, quero informar vocês que existe uma lista de espera aberta, porque o acompanhamento é personalizado e as vagas são limitadas. E são limitadas de verdade, gente. Não é somente falar isso aqui, não. É personalizado. Eu olho o seu momento, a sua vida, as suas finanças, respeitando isso, é que nós traçamos, né, esse plano, a mentoria, e aplicamos o método da mentoria. E acompanho não só durante, mas após também você vendo o seu progresso, temos ajustes de rotas e tudo mais. Então, eu abri essa lista de espera, onde você vai receber um formulário, vai aplicar para essa mentoria. E se você tiver dentro, né, desse perfil, né, dessa mulher que eu desejo ajudar, que eu desejo acompanhar, você vai estar tendo a oportunidade de ser acompanhada por mim e estar participando aí dessa. Então, assim, você que deseja, né, prosperar, mas e não ser uma mãe ausente, prosperar te faz uma mãe consciente. Prosperar não te faz ser uma mãe ausente, não. Você pode equilibrar. E eu te digo que eu passei e convivo. Eu tenho a Emily hoje, tem 6 anos. E eu tento, nem sempre você consegue os 100%. Mas fazer o 1% todos os dias é muito melhor e traz muito mais eficácia do que você fazer 100 uma vez ou outra na sua vida. Então, você não precisa escolher entre dinheiro e maternidade. Você pode escolher pela clareza. Quando há paz, há propósito. Quando há propósito, a prosperidade flui, né? Então, assim, eu gostaria de deixar aqui essa mensagem para você. Gostaria mesmo, se você tiver esse desejo, Lígia, eu senti que é pra mim, eu quero prosperar, escolhendo, quase não sai, escolhendo a clareza, né? E a clareza financeira vai gerar paz, e a paz vai gerar o propósito que eu quero, e aí sim a prosperidade vai fluir, tá bem? Então, obrigada por esse tempo aqui comigo. Cuide da sua mente, cuide do seu dinheiro e cuide da sua missão. E vamos prosperar juntos. Te vejo na próxima live, no próximo sábado, 7 horas da manhã, aí no Brasil, e 10 horas aqui em Portugal. Te vejo na próxima live. Deixa aqui nos comentários, me deixa saber os assuntos que você gostaria que fosse abordado aqui na live, nas próximas lives, e eu vou olhar com muito carinho e vou estar respondendo a todos vocês. Beijo no coração e um ótimo final de semana.